Eu sou Ruti, tenho 32 anos. Desde que me lembro, fui a filha esquecida de uma família que idolatrava meu irmão. Crescendo no subúrbio da Filadélfia, meus pais deixavam sua preferência bem clara em cada aniversário, cada feriado e cada terça-feira comum. Durante anos, aceitei meu lugar nas sombras, construindo minha vida em silêncio enquanto eles despejavam tudo em Índrio. Até o último dia de ação de graças, quando finalmente encontrei minha voz em uma reunião de família que mudou tudo. Antes de compartilhar o que aconteceu, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se se você já se sentiu invisível na sua própria família. Acredite, você vai querer ver como eu finalmente me defendi depois de décadas de silêncio. Minhas primeiras lembranças são marcadas pela sutil consciência de que eu não era o filho que meus pais esperavam. Meu pai, James, era executivo de uma empresa financeira, o tipo de homem que chamava a atenção ao entrar numa sala com seus ternos sob medida e sua voz estrondosa. Minha mãe, Diana, era igualmente impressionante à sua maneira, uma dona de casa que transformou a ascensão social em um esporte olímpico, oferecendo jantares onde as conversas sobre seu filho brilhante fluíam tão livremente quanto o vinho. Andrew era 3 anos mais velho que eu e, desde o momento em que nasci, a hierarquia foi estabelecida. Eu não era apenas o irmão mais novo, eu era o menor. A prova disso estava em 1000 pequenos momentos que, quando reunidos, formavam um padrão inegável. Quando Andrew fez 7 anos, meus pais transformaram nosso quintal em um parque de diversões, com direito ao mágico contratado, uma máquina de algodão doce e lembrancinhas personalizadas para 20 de seus amigos. Meu 7º aniversário, apenas 3 anos depois, foi comemorado com um bolo simples depois do jantar e uma pequena reunião de 4 meninas da minha turma na pizzaria local. Quando perguntei por que não podia fazer uma festa como a do Andrew, minha mãe deu um tapinha na minha cabeça e disse: "Precisamos ser práticos com nossos gastos, Ruti." No mês seguinte, Andrew ganhou uma bicicleta nova porque a antiga já não lhe cabia mais. A disparidade continuou na forma como eles apoiavam as nossas atividades. Andrew jogava beisebol na liga infantil, e meus pais nunca perdiam um jogo. Eles torciam nas arquibancadas, meu pai ocasionalmente dando dicas de treinamento, minha mãe com sua câmera, pronta para registrar cada tacada. Quando comecei a fazer aulas de dança, eles me deixavam e buscavam, mas raramente ficavam para assistir. Meu recital de inverno caiu no mesmo dia da festa de pizza do time de beisebol do Andrew e, sem hesitar, minha mãe me informou que meu pai levaria o Andrew enquanto ela tentava comparecer à parte da minha apresentação. Ela chegou bem na hora das reverências finais. As manhãs de Natal contavam a mesma história. Um ano, quando eu tinha 9 anos, Andrew desembrulhou o console de videogame mais recente, com jogos e acessórios. Meu presente foi um conjunto prático de roupas para a escola e um diário, para anotar seus pensamentos, explicou minha mãe, já que você é sempre tão quieto. Não contei a ela que era quieta porque aprendi cedo que meus pensamentos não eram tão valorizados quanto os de Andrew. A parte mais dolorosa foi que me destaquei academicamente de uma forma que Andrew nunca conseguiu. Tirei notas máximas, entrei para o programa de superdotados e ganhei o concurso de soletração 2 anos seguidos. Minhas conquistas eram reconhecidas com acenos distraídos e rápidos bom trabalho antes que a conversa se voltasse para as dificuldades de Andrew com matemática ou inglês. Andrew simplesmente pensa diferente, explicava meu pai quando seu boletim mostrava notas C e D. Contrataram tutores para ele, tiveram reuniões com seus professores e o elogiaram efusivamente quando ele conseguiu tirar nota B. Enquanto isso, minhas notas máximas eram esperadas. A escola é fácil para você, dizia minha mãe, ignorando as horas que eu passava estudando enquanto Andrew jogava videogame no andar de baixo. Aprendi a me encolher, a ocupar menos espaço e a exigir menos. Tornei-me autossuficiente por necessidade, preparando meu próprio lanche na 4ª série e descobrindo como ir à casa dos amigos de bicicleta, já que meus pais estavam ocupados levando Andrew para o treino de beisebol, para o acampamento de ciências ou para qualquer atividade em que o tivessem matriculado naquela temporada. A única pessoa que parecia notar era minha avó Eleanor, mãe do meu pai. Durante suas visitas, ela observava as interações familiares com olhos aguçados por trás de óculos gatinho vintage. Certa vez, depois de um jantar em que meus pais passaram o tempo todo discutindo o projeto de ciências de Andrew enquanto eu estava sentado em silêncio, a avó Eleanor me encontrou no meu quarto. "Sabe, Ruti", ela disse, sentando-se na beira da minha cama, "algumas flores desabrocham cedo, e outras desabrocham tarde, mas todas são lindas na sua época."
Eu não entendi o que ela queria dizer, mas sua atenção era como água em solo ressecado. Quando ela me visitava, trazia livros especiais que ela achava que eu iria gostar. Através desses livros, descobri mundos onde meninas como eu se aventuravam, desvendavam mistérios e salvavam reinos. Criei mundos de fantasia elaborados em minha mente, onde eu era valorizado e importante. Ler e escrever se tornaram meu refúgio, o lugar onde eu podia ser o personagem principal, em vez de um papel secundário, na história de Andrew. Quando terminei o ensino fundamental, eu já havia aperfeiçoado a arte da autocontenção. Aprendi a precisar de menos, a esperar menos, a pedir menos. Observei Andrew exigir e receber, enquanto eu observava e me adaptava. Esse padrão, estabelecido naqueles primeiros anos, só se aprofundaria à medida que adentrávamos o território volátil da adolescência, onde os riscos se tornavam maiores e as disparidades, mais pronunciadas. O ensino médio intensificou o favoritismo já óbvio de maneiras que eram mais difíceis de ignorar ou explicar. Aos 14 anos, eu estava me tornando mais consciente de como a dinâmica da nossa família era incomum, especialmente quando eu passava um tempo na casa de amigos, onde irmãos pareciam ser tratados com igual carinho e apoio. Enquanto outras garotas da minha idade se concentravam nas redes sociais e em relacionamentos, eu comecei a trabalhar meio período na Cornerstone Books, uma pequena livraria independente a 1 quilômetro de casa. Eu trabalhava todos os fins de semana e 3 tardes por semana, arrumando livros, atendendo clientes e economizando cuidadosamente a maior parte do meu salário mínimo. Quando meus pais me perguntaram por que eu queria trabalhar, eu disse que era para economizar para a faculdade. Eles trocaram um olhar que não consegui interpretar, e meu pai disse: "Isso faz sentido, Ruti. A faculdade comunitária ainda é um investimento." Não corrigi a suposição deles de que eu estava mirando na faculdade comunitária. Eu já tinha meus objetivos muito mais altos, impulsionada por professores que reconheciam meu potencial e minha própria determinação em criar uma vida além dos limites estreitos da percepção da minha família. Enquanto isso, Andrew fez 16 anos e ganhou um carro de presente, um Honda de 3 anos que meus pais presentearam com um grande laço vermelho na entrada da garagem. "Você precisará de um meio de transporte confiável para suas atividades e vida social", explicou meu pai ao entregar as chaves. 3 semanas depois, Andrew bateu na lateral de um carro estacionado enquanto mandava uma mensagem para a namorada. Em vez de fazê-lo trabalhar para pagar os reparos ou enfrentar as consequências, meus pais simplesmente trocaram um Honda por um modelo mais novo, explicando que acidentes acontecem e que o importante é aprender com esse erro. Minhas conquistas acadêmicas continuaram a se acumular com o reconhecimento mínimo. Mantive um GPA de 4,0, fui selecionado para a National Honor Society e venci o concurso estadual de redação, que me rendeu uma bolsa de estudos de $500. Quando mostrei o certificado e o cheque aos meus pais, minha mãe disse: "Que bom, querido", antes de se virar para meu pai e continuar a conversa sobre as perspectivas de faculdade de Andrew, apesar de seu GPA de 2,7 e seu aparente desinteresse acadêmico. Foi nessa época que me tornei amiga íntima de Tara Martinez, cuja família havia se mudado do Colorado para o nosso bairro. Tara tinha 2 irmãos, e eu ficava fascinada com a forma como os pais dela se relacionavam com as 3 crianças. Eles compareciam aos eventos de cada criança, exibiam todas as suas conquistas na geladeira, e as discussões em família envolviam a todos igualmente. Na primeira vez que fiquei para jantar, mal falei, condicionado a ficar em silêncio enquanto as pessoas importantes conversavam. "Ruti, o que você achou do livro que me deram para a aula de inglês deste semestre?", perguntou a mãe de Tara diretamente. Levantei os olhos, surpresa por ser abordada, e dei uma resposta breve antes de olhar para o meu prato. "Essa é uma perspectiva interessante", continuou ela, genuinamente interessada. "Conte-nos mais." Ao final do jantar, eu já tinha falado mais do que normalmente falaria em uma semana na minha própria casa. Mais tarde, enquanto Tara me acompanhava para casa, ela perguntou: "Por que você ficou tão surpreso quando minha mãe lhe fez perguntas?" Tive dificuldade em explicar que, na minha casa, as conversas giravam em torno de Andrew. Meus pensamentos, opiniões e experiências raramente eram solicitados ou valorizados. Esse contraste se tornava ainda mais evidente durante os jantares em família na minha própria casa, que muitas vezes pareciam o show do Andrew, com a participação especial de seus pais adoráveis e de sua irmã silenciosa. Meu pai me interrogava sobre meus planos práticos de carreira. "Você deveria considerar contabilidade", sugeriu ele durante um jantar. "É uma área estável, e você é boa com números." "Mas me interesso por psicologia", arrisquei.
Quero ajudar as pessoas a se entenderem melhor. Westlake era uma universidade particular conhecida por seu belo campus, turmas pequenas e mensalidade anual de $40.000. Andrew pareceu surpreso, mas satisfeito. Fiquei paralisado, processando a informação. Eles tinham uma poupança para a faculdade do Andrew, mas estavam me direcionando para uma faculdade comunitária. Quando recebi as cartas de aceitação naquela primavera, incluindo uma da Universidade Estadual com uma bolsa de mérito significativa, minha avó Eleanor me visitou. Ela me encontrou no meu quarto, olhando para o pacote de auxílio financeiro que cobriria cerca de 60% das minhas despesas. Estou orgulhosa de você, Ruthie, disse ela, sentando-se ao meu lado. Você fez tudo isso sozinha. Então ela me entregou um envelope. Dentro havia um cheque de $5.000. Não posso aceitar isso, protestei. Você pode, e vai aceitar, disse ela com firmeza. É o seu fundo para educação. Tenho guardado um pouquinho todo mês desde que você nasceu. Não dá para tudo, mas vai ajudar. Seus olhos, tão parecidos com os do meu pai, porém mais afetuosos, encontraram os meus. Você merece esta chance, Ruthie. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Na minha formatura do ensino médio, onde fiz o discurso de oradora da turma, meus pais estavam sentados na plateia, parecendo um tanto desconfortáveis com a atenção que eu estava recebendo. Eles tiraram algumas fotos depois, fizeram comentários apropriados para meus professores e me lembraram que precisávamos sair logo para ir à festa de inauguração do apartamento do Andrew. Ele havia abandonado várias aulas naquele semestre, mas estava se mudando para um novo apartamento perto da universidade, e meus pais não queriam se atrasar para a comemoração que haviam planejado. Ao nos afastarmos do meu colégio pela última vez, com meu capelo de formatura e cordões de honras no colo, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma de que a faculdade seria diferente. Eu construiria uma vida onde meu valor não fosse medido pelo de outra pessoa, onde minhas conquistas fossem valorizadas pelo que eram, não diminuídas pela comparação. Eu simplesmente não tinha noção de quão longa a sombra que os padrões familiares podem projetar, ou de quão duro eu teria que lutar para entrar totalmente na luz. A Universidade Estadual foi meu primeiro gostinho de liberdade. Com minha bolsa de estudos, o presente da minha avó e as economias da livraria, consegui cobrir as mensalidades e a maioria das despesas do meu primeiro ano. Mudei-me para um dormitório apertado com uma colega de quarto alegre chamada Jasmine, que não conhecia minha história e, portanto, não tinha ideias preconcebidas sobre meu lugar no mundo. Para ela, eu era apenas Ruthie, a garota focada da Filadélfia com uma queda por livros de psicologia e sessões de estudo noturnas. A realidade financeira, no entanto, me atingiu duramente. Enquanto Andrew morava em um apartamento espaçoso perto de Westlake, com uma mesada que cobria o aluguel, a alimentação e o entretenimento, eu trabalhava 20 horas por semana na biblioteca da universidade e outras 10 em uma cafeteria do campus, apenas para pagar as necessidades básicas. Durante as férias, quando eu voltava para casa, Andrew mencionava casualmente viagens de fim de semana com amigos ou o novo laptop que nossos pais o surpreenderam só porque sim. Como você está lidando com as despesas? Minha mãe ocasionalmente se lembrava de perguntar. Estou bem, tornou-se minha resposta padrão, escondendo o fato de que eu comia lamen no jantar 3 noites por semana e tinha aprendido a fazer meu dinheiro render compartilhando com colegas de classe ou encontrando edições mais antigas online. A pressão financeira era difícil, mas me ensinou engenhosidade e determinação. Cada semestre se tornava um quebra-cabeça a ser resolvido. Como conciliar as horas de trabalho com a manutenção do meu GPA, como pagar os livros do semestre seguinte, quais eventos do campus incluíam alimentação gratuita. Candidatei-me a bolsas de estudo adicionais e subsídios menores, ficando acordado até tarde para preencher os formulários depois de terminar os trabalhos e as tarefas de casa. Apesar desses desafios, ou talvez por causa deles, prosperei academicamente. Meus professores de psicologia começaram a notar meus insights nas discussões em sala de aula e em meus trabalhos de pesquisa detalhados. Um em particular, a professora Jordan, interessou-se pelo meu desenvolvimento acadêmico. Você tem um talento natural para entender o comportamento humano, disse-me ela depois que fiz uma apresentação sobre a teoria do apego, e algo mais valioso, uma empatia autêntica que não pode ser ensinada. A professora Jordan se tornou a mentora que eu nunca tive, recomendando livros além do nosso currículo, convidando-me para eventos do departamento de psicologia e, por fim, sugerindo que eu considerasse a pós-graduação.
Você poderia fazer contribuições significativas para a área, disse ela, a primeira adulta a sugerir que eu poderia ser capaz de algo realmente importante. Minha paixão pela psicologia se aprofundou, principalmente na compreensão da dinâmica familiar e dos efeitos a longo prazo das experiências da infância. Cada teoria que estudei parecia iluminar algum aspecto do meu próprio quebra-cabeça familiar. Comecei a reconhecer padrões, a entender que o que eu havia vivenciado tinha nomes: tratamento diferenciado, negligência emocional, síndrome da criança de ouro. Essa constatação foi dolorosa e libertadora. Eu não estava imaginando as disparidades, eram fenômenos psicológicos reais com efeitos documentados. Enquanto isso, os telefonemas para casa seguiam um roteiro previsível. Meus pais faziam perguntas superficiais sobre minhas aulas antes de passarem para atualizações mais detalhadas sobre a vida de Andrew, sua mudança de curso, seus problemas com a namorada, suas conquistas esportivas internas. Tudo isso justificava uma discussão detalhada, enquanto minha colocação na lista do reitor recebia um breve reconhecimento. 2 anos depois de começar a faculdade, Andrew abandonou o curso completamente. A universidade não é para todos, declarou meu pai, em tom de apoio. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo não concluíram a faculdade, acrescentou minha mãe. Andrew precisa de tempo para encontrar seu caminho. Não vamos apressá-lo. Eles continuaram pagando o aluguel e as despesas dele enquanto ele resolvia as coisas, o que parecia envolver dormir até tarde e começar vários projetos criativos que foram rapidamente abandonados. Me formei com honras máximas em psicologia, com especialização em sociologia. Meus pais compareceram à cerimônia, sentados rigidamente em seus assentos enquanto eu atravessava o palco. Precisamos ir embora logo depois que você receber seu diploma, minha mãe me informou naquela manhã. O Andrew vai dar uma festa de inauguração. Ele se mudou para um apartamento novo, e prometemos que ajudaríamos a organizar tudo. A festa de inauguração do apartamento do Andrew foi no terceiro em 4 anos, cada um mais bonito que o anterior, cada um subsidiado pelos nossos pais. Ao sairmos mais cedo da minha cerimônia de formatura, segurei meu diploma enquanto minha mãe ligava para o Andrew para confirmar que levaríamos os pratos especiais que ela havia encomendado para a festa dele. Naquele verão, consegui um estágio competitivo em um consultório de psicologia clínica especializado em terapia familiar. A ironia não me escapou. Enquanto eu trabalhava 50 horas por semana por um salário mínimo, adquirindo experiência e conexões valiosas, Andrew alternava empregos em uma loja de discos, uma cafeteria e, por um breve período, como passeador de cães, nunca permanecendo mais do que alguns meses em qualquer cargo. Meus pais cobriram suas dificuldades financeiras sem questionar. Ele simplesmente ainda não encontrou a pessoa certa, explicavam em reuniões familiares quando parentes perguntavam sobre sua situação profissional. Durante esse período, a saúde da minha avó Eleanor começou a piorar. Eu a visitava sempre que podia, pegando o ônibus para seu pequeno apartamento em uma comunidade para idosos. Ela sempre viveu modestamente, mas seu espaço era aconchegante e repleto de livros, plantas e fotografias, incluindo várias minhas, que fiquei surpreso ao ver em destaque. Durante uma visita, enquanto eu a ajudava a organizar seus medicamentos, ela me perguntou sobre meus planos para depois do estágio. Estou me candidatando a programas de pós-graduação em psicologia clínica, contei a ela, e me ofereceram uma vaga de assistente de pesquisa que poderia ajudar a cobrir alguns custos. Ela assentiu em aprovação. Você sempre fez o seu próprio caminho, Ruthie. Não é justo que você tenha que fazer isso, mas você demonstrou uma força notável. Então ela acrescentou algo que ficou na minha memória. Chega um momento em que você precisa parar de esperar reconhecimento de pessoas que não são capazes de enxergar o seu valor. Seus pais têm suas próprias limitações. Isso não diminui quem você é. Como faço para parar de querer que me vejam? Perguntei, expressando a pergunta que me assombrava há anos. Não quero totalmente, ela admitiu. Mas você constrói uma vida tão cheia de pessoas que te veem que isso importa menos, e você fala a sua verdade quando está pronta. O conselho dela me levou a começar terapia, trabalhando com a doutora Lavigne, especialista em traumas familiares. Pela primeira vez, falei abertamente sobre crescer como a criança menos favorecida, o impacto que isso teve na minha autoestima e a raiva e a mágoa que eu ainda carregava. A doutora Lavigne me ajudou a entender que meus sentimentos eram válidos e que reconhecê-los era o primeiro passo para a cura. Seus pais podem nunca mudar o comportamento deles, disse-me a doutora Lavigne, mas você pode mudar a forma como o comportamento deles afeta você.
Com esse sistema de apoio, construí gradualmente a base da minha carreira. Cada conquista, cada passo à frente, foi alcançado com o mínimo de contribuição ou apoio dos meus. Meu sucesso profissional me permitiu comprar uma casa modesta, mas linda, em estilo craftsman, em um bairro tranquilo. A entrada veio de anos de economia cuidadosa, complementada por uma pequena herança de uma tia-avó. Cada canto desta casa representava minhas próprias escolhas, minhas próprias conquistas, desde a suave tinta azul acinzentada na sala de estar até o extenso sistema de estantes que construí sob medida para abrigar meus textos de psicologia e meus amados romances. Enquanto isso, Andrew, agora com pouco mais de 30 anos, continuava a navegar pela vida com a rede de segurança que nossos pais sempre lhe proporcionaram. Depois de passar por várias tentativas de carreira, incluindo uma breve passagem como corretor imobiliário e uma ainda mais curta como produtor de podcast, ele se estabeleceu na empresa do nosso pai, em uma posição criada especialmente para ele. Seu título era especialista em desenvolvimento criativo, embora ninguém, incluindo o próprio Andrew, conseguisse explicar claramente o que a função envolvia. Quando Andrew anunciou seu noivado com Sofia, uma higienista dental com quem namorava há 8 meses, nossos pais reagiram com o entusiasmo que lhe era característico. Em poucas semanas, eles compraram uma casa de 4 quartos em um bairro nobre como presente de noivado. Um imóvel é um investimento no futuro deles, explicou meu pai durante um jantar em família, onde anunciaram a generosa doação. Queremos dar a eles uma base sólida para a vida de casados. Sentei-me à mesa, tomando meu vinho e pensando nas 60 horas semanais que trabalhei para economizar para minha modesta casa, na hipoteca para a qual me qualifiquei sozinha, no orgulho que sentia por ter criado minha própria base sólida sem ajuda. Não disse nada, tendo aprendido há muito tempo que apontar disparidades só levava à rejeição ou a silêncios desconfortáveis. As reuniões familiares se tornaram cada vez mais difíceis de lidar quando cheguei aos 30 anos. Os jantares de domingo e as comemorações de feriados inevitavelmente incluíam longas discussões sobre os últimos empreendimentos de Andrew, independentemente de sua falta de sucesso. Andrew está pensando em abrir uma cervejaria artesanal, meu pai anunciava com orgulho. Ele tem um espírito empreendedor. Não se mencionava as 3 ideias de negócio anteriores que haviam sido financiadas e abandonadas, nem o fato de que esse espírito empreendedor só era possível graças ao apoio financeiro deles. Quando as conversas ocasionalmente se voltavam para o meu trabalho, o interesse era, na melhor das hipóteses, superficial. Como vai o negócio da terapia? Minha mãe perguntava. Psicologia? Eu corrigia gentilmente. Está indo bem. Expandi meu atendimento para 3 clínicos adicionais, e estamos nos concentrando em abordagens baseadas em trauma que mostram resultados promissores. Que legal, ela respondia antes de abordar assuntos mais urgentes, como os planos de Andrew de reformar a cozinha da casa que haviam comprado para ele. O contraste ficou ainda mais evidente quando recebi o prêmio de líder emergente em psicologia clínica da Associação Psicológica Estadual. O reconhecimento veio com uma matéria em um periódico especializado e oportunidades de palestrar em diversas conferências. Quando mencionei isso durante um almoço em família, minha mãe assentiu e disse: "Parece impressionante, querido", antes de imediatamente perguntar a Andrew sobre seu jogo de golfe. Durante esse período, cultivei amizades mais profundas com pessoas que me valorizavam exatamente como eu era. Minha colega de quarto da faculdade, Jasmine, continuou sendo uma amiga próxima, agora trabalhando como conselheira escolar. Conectei-me com colegas que se tornaram confidentes e desenvolvi um vínculo particularmente próximo com um grupo de mulheres que se reuniam mensalmente para jantar e conversar. Esses relacionamentos se tornaram minha família escolhida, o lugar onde eu podia ser vista e apreciada plenamente. A perda mais devastadora durante esse período foi o falecimento da minha avó Eleanor. Ela estava em declínio há meses, e eu a visitava com frequência em cuidados paliativos, lendo para ela trechos de seus poetas favoritos quando ela ficou fraca demais para segurar livros sozinha. Ela faleceu em paz numa manhã de terça-feira de abril, comigo segurando sua mão. Após o funeral, ao qual Andrew compareceu por um breve período devido a uma reunião importante, fiquei surpreso ao saber que minha avó havia me deixado sua coleção de livros e diários, além de uma modesta herança financeira. Entre seus pertences, descobri diários que ela mantinha há décadas, incluindo anotações que documentavam suas observações sobre a dinâmica familiar. "Observei James e Diana interagindo com as crianças hoje", dizia uma anotação de quando eu tinha 12 anos. Andrew deixou cair e quebrou uma travessa. Diana o consolou. 10 minutos depois, Ruthie recebeu a notícia de sua premiação acadêmica, mal sendo reconhecida.
O padrão continua. Preocupe-se com o impacto sobre aquela garota sensível. Ler essas entradas foi doloroso e gratificante. Alguém notou. Alguém se importou. Alguém viu a verdade da minha experiência de infância. Usei herança para aprofundar meus estudos com uma certificação especializada em trauma e para ajudar a financiar a expansão do meu consultório particular. Quando meus pais souberam da herança, meu pai pareceu surpreso. Eu não sabia que a mamãe tinha algo significativo para deixar, comentou. Não foi significativo para você, respondi cautelosamente. Mas significa tudo para mim. O casamento de Andrew com Sofia foi um evento extravagante em um clube de campo exclusivo, com 200 convidados e sem nenhuma despesa poupada. Meus pais cobriram tudo, desde o bolo de 5 andares até a banda ao vivo e a lua de mel em Bali. Fui com meu namorado Sam, um arquiteto gentil e perspicaz com quem namorava há quase um ano. Sam testemunhou pela primeira vez toda a extensão da dinâmica familiar que eu havia descrito a ele. Ele observou minha mãe se preocupar com a aparência de Andrew antes da cerimônia, meu pai fazer um discurso choroso sobre seu filho extraordinário e ambos os pais me apresentarem aos amigos simplesmente como nossa filha, sem mencionar minhas realizações ou mesmo minha profissão. Eu sabia que era ruim pelo que você me contou, disse Sam baixinho enquanto voltávamos da recepção para casa. Mas ver em primeira mão é algo completamente diferente. Como você lida com isso com tanta elegância? Eu não tinha uma resposta simples. Anos de terapia me ajudaram. Construir meu próprio sucesso me ajudou. Criar relacionamentos com pessoas que me valorizavam me ajudou. Mas a dor de ser perpetuamente ignorada pelas pessoas que deveriam ter sido meus maiores apoiadores nunca desapareceu completamente. O peso acumulado de décadas de tratamento desigual estava se tornando cada vez mais difícil de suportar em silêncio. Cada encontro, cada telefonema, cada demissão casual aumentava a reserva de mágoa e ressentimento que estava chegando ao limite. Eu ainda não sabia o que causaria o transbordamento, mas, olhando para trás, era inevitável que algo acontecesse. A reunião familiar anual de Ação de Graças sempre foi um evento complicado para mim. Combinava a nostalgia calorosa da receita de torta de abóbora da avó Eleanor, que eu agora preparava todos os anos em sua homenagem, com o inevitável desconforto da interação familiar prolongada. Este dia de Ação de Graças em particular, no entanto, seria diferente de tudo o que já havia acontecido. 2 semanas antes do feriado, Andrew e Sofia anunciaram que estavam esperando o primeiro filho. Meus pais ficaram em êxtase com a perspectiva de se tornarem avós e me ligaram imediatamente após saberem da notícia. Dá para acreditar? Vamos ser avós, exclamou minha mãe, com a voz vibrante de entusiasmo. Já estamos planejando transformar o quarto de hóspedes em um quarto de bebê para quando eles vierem visitar o bebê. Que notícia maravilhosa, respondi, sinceramente feliz pelo meu irmão, apesar do nosso relacionamento complicado. Dissemos ao Andrew que ajudaríamos com os melhores pediatras, acrescentou meu pai, e estamos criando um fundo para a faculdade imediatamente. Nunca é cedo demais para pensar em educação. A ironia dessa declaração, dada a abordagem diferente deles em relação ao financiamento da minha educação, não passou despercebida, mas fiquei em silêncio. Ah, e antes que eu me esqueça, acrescentou minha mãe, pensando melhor, como estão as coisas entre você e o Sam? Ainda se vêem? Essa pergunta desdenhosa sobre meu relacionamento sério de mais de um ano surgiu poucos dias depois de eu ter recebido a notificação de que minha pesquisa sobre a cura do relacionamento entre irmãos após o favoritismo parental havia sido aceita para publicação em um importante periódico de psicologia, uma conquista que não me preocupei em compartilhar com eles. Os dias que antecederam o dia de Ação de Graças foram repletos de mensagens e ligações sobre a gravidez. Minha mãe enviava atualizações diárias sobre os enjoos matinais de Sofia, a excitação nervosa de Andrew e os preparativos para a vida de avós. Respondi com o entusiasmo apropriado enquanto finalizava os slides para uma palestra que faria em uma conferência de psicologia no mês seguinte, algo que não mencionei a eles. Sam e eu chegamos à casa de estilo colonial dos meus pais precisamente às 16 horas no dia de Ação de Graças. A casa familiar, com seus móveis tradicionais e fotos de família dominadas pelas conquistas de Andrew, guardava memórias reconfortantes e dolorosas. O cheiro de peru assado se misturava às velas de maçã e canela, características da minha mãe, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com o frio emocional que eu frequentemente sentia ali. Meus tios, tias e primos paternos já estavam reunidos na sala de estar, com bebidas na mão, conversando animadamente.
Minha mãe nos recebeu na porta com abraços rápidos antes de explicar imediatamente que Andrew e Sofia ainda não tinham chegado. Eles estão trazendo as imagens da ultrassonografia, disse ela, animada. Esse pequeno reconhecimento do meu trabalho foi revigorante, e eu estava no meio da descrição de uma série de workshops que havia desenvolvido quando a porta da frente se abriu para anunciar a chegada de Andrew e Sofia. A atenção da sala imediatamente se desviou, e a conversa parou quando todos se voltaram para os futuros pais. Eles chegaram, anunciou minha mãe desnecessariamente, correndo para abraçá-los como se tivessem voltado da guerra, em vez de uma viagem de 30 minutos pela cidade. A hora seguinte foi dedicada inteiramente à conversa sobre a gravidez, planos para o berçário e à troca da imagem granulada da ultrassonografia. Meu pai abriu uma garrafa especial de champanhe que estava guardando para uma ocasião realmente significativa, servindo taças para todos, exceto Sofia. À próxima geração, ele brindou, com a voz carregada de emoção. A maior alegria de nossas vidas continua. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com a mesa estendida para acomodar todos os 16 membros da família. Sentei-me entre Sam e minha prima Megan, em frente a Andrew e Sofia, que ocupavam um lugar de honra perto dos nossos pais, na cabeceira da mesa. A conversa fluiu ao meu redor, concentrando-se principalmente em nomes de bebês, filosofias parentais e nas generosas ofertas de apoio dos meus pais. Já dissemos a eles que cobriremos o custo de uma enfermeira noturna durante os primeiros meses, informou minha mãe à mesa. Os novos pais precisam dormir. E estamos pesquisando as melhores pré-escolas da região, acrescentou meu pai. A competição está acirrada hoje em dia, nunca é cedo demais para entrar em listas de espera. Enquanto os pratos principais eram retirados, meu pai batia no copo para chamar atenção. Temos um anúncio especial, disse ele, sorrindo para minha mãe. Diana e eu estamos discutindo isso desde que ouvimos a maravilhosa notícia, e queríamos compartilhar com todos hoje. Ele se levantou, comandando a atenção da sala como sempre fazia. Decidimos estabelecer um fundo fiduciário substancial para o nosso neto, com efeito imediato. Acreditamos em investir no futuro, e não há melhor investimento do que a próxima geração da nossa família. Minha mãe acrescentou, carinhosamente, e já começamos a reformar o quarto de hóspedes, transformando-o em um lindo quarto de bebê. Contratamos um designer para elaborar o projeto e os móveis já estão encomendados. Queremos que nosso neto tenha um lugar especial em nossa casa desde o começo. Eles sorriram para Andrew e Sofia, que pareciam tocados por aquela extravagante demonstração de apoio a uma criança que só nasceria daqui a 6 meses. Família é tudo, continuou meu pai, filosoficamente. O legado dos Patterson é apoiar uns aos outros, elevar uns aos outros. Diana e eu sempre acreditamos em proporcionar todas as vantagens, todas as oportunidades para que esta família prospere. Algo mudou dentro de mim enquanto eu ouvia esses chavões familiares, toda vantagem, toda oportunidade. As palavras ecoavam em minha mente junto com memórias de trabalhar em vários empregos para comprar livros didáticos, de comemorar sozinho as conquistas acadêmicas, dos anos de terapia necessários para lidar com a negligência emocional que moldou meu senso de identidade. Sam deve ter sentido a tensão no meu corpo, pois sua mão encontrou a minha debaixo da mesa, uma pressão suave que me acalmou e me apoiou. Olhei para o seu rosto, preocupado e amoroso, e então olhei ao redor da mesa para minha família. Alguns concordavam com a fala do meu pai, mas notei que minha tia Patrícia e minha prima Megan trocavam olhares desconfortáveis. Elas também perceberam a disparidade gritante que havia sido a radiação de fundo de toda a minha vida. Naquele momento, algo que estava se dobrando há 32 anos finalmente se quebrou. Os muros cuidadosamente construídos para conter minha mágoa, minha raiva e minhas queixas legítimas desenvolveram fraturas finas que se espalharam rapidamente. Senti uma calma estranha me invadir, o tipo de calma que surge quando uma decisão que vinha sendo fervida há anos de repente se cristaliza em clareza. Meu pai ergueu o copo em mais um brinde ao legado da família e à futura geração dos Pattersons. Enquanto os copos tilintavam ao redor da mesa, eu tinha certeza absoluta de que não conseguiria mais ficar em silêncio. Enquanto os familiares murmuravam sua concordância com o brinde do meu pai e bebiam o vinho, coloquei meu copo delicadamente sobre a mesa. O som que fazia contra a madeira polida me pareceu estranhamente alto, embora ninguém mais parecesse notar. Respirei fundo, consciente da presença acolhedora de Sam ao meu lado. Gostaria de dizer uma coisa, disse eu, com a voz firme apesar das batidas rápidas do meu coração. As conversas foram sumindo enquanto rostos se voltavam para mim com graus variados de interesse.
Minha mãe pareceu levemente surpresa, desacostumada a me ver reivindicando espaço em reuniões familiares. Claro, Ruti, disse meu pai, indulgente. Quer dar os parabéns ao seu irmão e à Sofia? Não exatamente, respondi. Quero falar sobre essa ideia de legado e apoio familiar que você acabou de mencionar. Algo no meu tom deve ter alertado minha mãe, porque ela se apressou. Talvez não seja a hora para uma conversa séria. Vamos aproveitar a sobremesa. Fiz seu bolo de maçã favorito, Andrew. Na verdade, continuei, ignorando a interrupção, acho que o dia de ação de graças é o momento perfeito para expressar o que realmente sou grata e o que tive que criar para mim. A mesa ficou em silêncio. Eu podia sentir a sutil mudança na atmosfera, enquanto os parentes percebiam a tensão latente. Desde que me lembro, existe um padrão claro nesta família, eu disse, olhando diretamente para meus pais. Andrew recebeu apoio incondicional, assistência financeira e incentivo entusiasmado, enquanto eu fui tratada como algo secundário. A expressão do meu pai endureceu. Isso simplesmente não é verdade, Ruti. Sempre apoiamos nossos 2 filhos. Você apoiou? Perguntei baixinho. Deixe-me lembrá-la de algumas coisas. Quando Andrew tinha dificuldades na escola, você contratava tutores e comemorava suas menores melhorias. Quando eu me destacava academicamente, isso era esperado e mal reconhecido. Virei-me ligeiramente para me dirigir à mesa mais ampla. Quando Andrew precisou de mensalidade universitária, você cobriu tudo para uma universidade particular. Quando perguntei sobre o apoio à faculdade, você sugeriu uma faculdade comunitária e disse que era algo prático. O rosto da minha mãe empalideceu. Tínhamos circunstâncias financeiras diferentes quando você estava na faculdade, e você recebeu bolsas de estudo. Sim, bolsas que eu pesquisei e me candidatei sozinha, sem a orientação de nenhum de vocês, respondi. E, curiosamente, essas diferentes circunstâncias financeiras o não impediram você de substituir o carro de Andrew depois que ele bateu enquanto enviava mensagens de texto enquanto dirigia ou de financiar seu apartamento quando ele abandonou a faculdade que você pagou. Andrew se remexeu desconfortavelmente na cadeira, com os olhos baixos. Sofia olhou para nós 2 com crescente preocupação. Não vou compartilhar isso para machucar ninguém, esclareci, mantendo a voz calma. Mas passei anos em terapia processando o que significa crescer sabendo que você importa menos que seu irmão. Lidei com o impacto da negligência emocional e do tratamento diferenciado, e construí uma vida bem-sucedida apesar da falta de apoio. Meu pai tentou retomar o controle da situação. Ruti, você está exagerando e se esquecendo das coisas. Sempre fomos justos. Talvez você sempre tenha sido mais sensível. Não sou sensível. Sou observador, corrigiu, e não estou sozinho em minhas observações. A avó Eleanor também viu. A cabeça do meu pai se ergueu de repente ao ouvir a menção da mãe. Minha avó manteve diários por décadas, continuei. Depois que ela faleceu, ela os deixou para mim. Ela documentou o padrão de favoritismo que testemunhou ao longo de nossa infância, como Andrew era consistentemente centrado, enquanto minhas conquistas e necessidades eram minimizadas. Enfiei a mão na bolsa e retirei um pequeno diário com capa de couro, um dos muitos que a avó Eleanor guardava. Ela escreveu sobre a vez em que Andrew quebrou sua travessa antiga e foi consolada, enquanto no mesmo dia meu prêmio acadêmico foi ignorado. Ela comentou que você compareceu a todos os jogos de beisebol do Andrew, mas perdeu a maioria das minhas apresentações e competições acadêmicas. Ela viu tudo e ficou profundamente preocupada com o impacto que isso teria em mim. A defesa da minha mãe mudou para rejeição. Eleanor sempre teve suas próprias ideias sobre a criação dos filhos. Ela não estava em casa o dia a dia, lidando com tudo o que precisávamos equilibrar. O que exatamente você estava equilibrando? Perguntei. Porque, da minha perspectiva, a balança sempre pendia fortemente para um lado. Andrew finalmente falou, com a voz estranhamente contida. Eu nunca pedi tratamento especial, Ruti. Eu sei, eu disse, suavizando um pouco. Não se trata de você, Andrew. Trata-se das escolhas que nossos pais fizeram consistentemente ao longo de nossas vidas, escolhas que comunicaram claramente que um filho importava mais do que o outro. Não o culpo por aceitar o que foi dado de graça. Voltei-me para meus pais. O que acho notável é que, apesar dessa falta de apoio, construí algo significativo.
minha prática psicológica ajuda pessoas a se recuperarem de traumas familiares semelhantes aos que vivenciei. Publiquei pesquisas, palestrei em conferências nacionais e recebi reconhecimento na minha área, todas conquistas pelas quais vocês... Quando é apropriado, então? Perguntei. Em 32 anos, nunca tivemos essa conversa. Passei a vida inteira me perguntando por que eu não era o suficiente, tentando conquistar a aprovação que era dada livremente a Andrew, me reconstruindo depois de anos sendo sutilmente destruída pela sua indiferença. Fiquei de pé, com as pernas surpreendentemente firmes. Não estou mais com raiva. Já superei boa parte da dor. Mas eu precisava falar essa verdade, não só por mim, mas por qualquer outra pessoa que se sentisse invisível na própria família. Nossa dinâmica não precisa ser uma vergonha secreta ou um elefante na sala. Ela pode ser reconhecida e, quem sabe, eventualmente, curada. Sam estava ao meu lado, uma declaração silenciosa de solidariedade. Eu amo vocês dois, disse aos meus pais, surpresa por perceber que eu falava sério, apesar de tudo. E eu te amo, Andrew. Mas não vou mais fingir. Ou começamos a encarar a realidade dos nossos padrões familiares, ou preciso criar mais distância para o meu próprio bem-estar. Coloquei o diário da avó Eleanor delicadamente sobre a mesa. Vou para casa agora. Obrigada pelo jantar. Sam e eu podemos sair. Ao passarmos pela porta da sala de jantar, ouvi a voz da minha tia Patrícia quebrar o silêncio chocado. James, Diana, disse ela calma, mas firmemente, Ruthie tem razão. Todos nós já vimos isso há anos, mas nunca dissemos nada. Talvez esteja na hora de fazermos isso. Sam e eu pegamos nossos casacos e saímos para o ar fresco de novembro, encerrando uma reunião familiar que jamais seria esquecida. O peso que me pressionava o peito desde sempre começou a desaparecer, substituído pela sensação desconhecida, mas bem-vinda, de finalmente ter dito a minha verdade. Os dias seguintes ao Dia de Ação de Graças se desenrolaram em uma nova e estranha realidade. Pela primeira vez na minha vida, quebrei a regra familiar tácita de manter as aparências agradáveis, independentemente das tensões subjacentes. Dei nome à dinâmica que moldou minha infância e continua a influenciar meus relacionamentos na vida adulta. O silêncio dos meus pais foi ensurdecedor, mas não inesperado. Minhas emoções oscilaram descontroladamente naquela primeira semana, oscilando entre um alívio profundo e uma culpa persistente. Será que eu tinha arruinado o Dia de Ação de Graças, ofuscado o anúncio da gravidez de Andrew e Sofia, exagerado ao expor as queixas da família na frente de parentes distantes? Sam me deu apoio constante, lembrando-me gentilmente que falar a verdade após décadas de silêncio era um ato de coragem, não de destruição. Você não criou a situação, disse-ele enquanto tomávamos café na minha varanda no domingo após o Dia de Ação de Graças. Você finalmente reconheceu o que todos já podiam ver. Meus amigos próximos também me apoiaram. Jasmine dirigiu 2 horas para almoçar comigo naquele fim de semana, ouvindo-me contar o confronto em detalhes. Eu te conheço desde o primeiro ano, disse ela, estendendo a mão para apertar a minha. E esta é a primeira vez que te vejo se defender diante da sua família. Aconteça o que acontecer depois, isso é crescimento. Para minha surpresa, o primeiro contato da minha família não veio dos meus pais, mas do Andrew. Uma mensagem de texto, breve, mas direta: podemos nos encontrar para um café esta semana? Só nós dois. Combinamos de nos encontrar em um café tranquilo no meio do caminho entre nossas casas. Cheguei cedo e escolhi uma mesa de canto que oferecia alguma privacidade. Quando Andrew entrou, fiquei impressionada com o quão cansado ele parecia, sua confiança típica substituída por incerteza. Depois de fazer o pedido, ficamos em um silêncio constrangedor por um momento antes de ele falar. Tenho pensado muito desde o Dia de Ação de Graças, ele começou, girando lentamente a xícara de café nas mãos, sobre o que você disse sobre nossa família. Esperei, dando-lhe espaço para continuar. Eu nunca tinha visto isso antes, admitiu ele, ou talvez eu não quisesse ver a forma como nos tratavam de forma diferente. Era normal para mim conseguir tudo o que precisava ou queria. Era normal para mim também, eu disse baixinho. Essa é a parte insidiosa dos padrões familiares. Eles se tornam nossa linha de base, nossa definição de realidade. Ele mencionou presentes de Natal, financiamento para a faculdade, a casa que nossos pais tinham comprado para ele e Sofia. Eu nunca perguntei por que eles não fizeram o mesmo por você.
Eu simplesmente aceitei como as coisas eram. Porque foi assim que eles planejaram desde o início, expliquei. Nenhum de nós criou essa dinâmica. Apenas desempenhamos os papéis que nos foram atribuídos. Andrew pareceu genuinamente angustiado. Eu me sinto péssimo, curti, como se tivesse sido cúmplice de te machucar todos esses anos. Você também era criança, lembrei-o, crianças não questionam tratamento preferencial quando isso as beneficia. Essa é uma reação humana bastante normal. Conversamos por quase 2 horas, descascando camadas da nossa história compartilhada a partir das nossas perspectivas, agora adultas. Pela primeira vez, senti que Andrew realmente me via não como uma competidora pelos recursos dos pais ou como a irmã quieta que sempre se virava sozinha, mas como uma pessoa que havia sido prejudicada pelo mesmo sistema familiar que o havia privilegiado. Quero que as coisas sejam diferentes daqui para frente, disse-lhe enquanto nos preparávamos para ir embora, entre nós e a forma como meu filho se relacionará com quaisquer filhos que você possa ter um dia. Não quero perpetuar esse padrão. Essa conversa marcou o início de um novo relacionamento, ainda incerto, com meu irmão, baseado no reconhecimento mútuo, em vez da antiga hierarquia. Meus pais eram um assunto mais complicado. Uma semana depois do meu café com Andrew, minha mãe ligou. Sua voz estava tensa quando ela sugeriu que nos encontrássemos para almoçar. Concordei, escolhendo um restaurante em um local neutro em vez de qualquer uma de nossas casas. Ela parecia mais velha quando a conheci no dia seguinte, como se o confronto a tivesse envelhecido. Depois de uma conversa superficial sobre o tempo e seu clube de jardinagem, ela finalmente abordou o elefante na sala. O que você disse no dia de ação de graças, começou ela, e então fez uma pausa para se recompor, foi um pouco injusto. Você não entende o que é criar 2 filhos tão diferentes, tentando atender às suas necessidades diferentes. Notei a postura defensiva, mas respondi calmamente, eu entendo que a criação dos filhos é complexa. O que eu estava tentando expressar não era sobre diferentes abordagens parentais, mas sobre um investimento consistentemente desigual, tanto emocional quanto financeiro. Nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir menos valorizado, disse ela, um refrão familiar que não fazia sentido algum. O impacto importa mais do que a intenção, expliquei gentilmente. E o impacto foi que eu cresci sabendo que eu era menos importante. Isso tem consequências para o desenvolvimento da criança, sua autoestima e seus relacionamentos na vida adulta. A conversa girou em torno de defesas e reconhecimentos parciais. Minha mãe admitia que talvez se concentrasse mais em Andrew às vezes, mas tinha dificuldade em reconhecer o padrão sistemático ou seus efeitos profundos. Ainda assim, era um começo, por menor que fosse. Meu pai se mostrou mais resistente. Quando finalmente ligou, 2 semanas depois, sua abordagem foi sugerir que deixássemos esse infeliz incidente para trás e seguíssemos em frente como família. Estou feliz em seguir em frente, eu disse a ele, mas não fingindo que nada aconteceu ou que nada precisa mudar. Isso não é seguir em frente e isso é ficar estagnado. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Preciso de tempo para processar tudo isso, Ruti. Leve o tempo que precisar, eu disse. Tive 32 anos para pensar nisso. Posso te dar espaço para fazer o mesmo. Nos meses seguintes, mantive limites firmes, mas deixei a porta aberta para uma conexão genuína. Recusei jantares de domingo que pareciam tentativas de voltar à rotina, mas aceitei um convite para encontrar meus pais em um restaurante no meu aniversário, uma estreia na minha vida adulta. Enquanto isso, continuei construindo a vida que havia criado para mim. Minha prática psicológica se expandiu ainda mais e comecei a desenvolver um programa especializado para adultos que lidam com os efeitos a longo prazo da negligência emocional na infância. Os insights da minha própria experiência, combinados com a minha formação profissional, criaram uma abordagem excepcionalmente eficaz que repercutiu em muitos clientes. Sam e eu nos aproximamos durante esse período de ajuste de contas familiar. Seu apoio inabalável durante o confronto e suas consequências aprofundou nossa conexão. 6 meses depois do Dia de Ação de Graças, ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana às montanhas. Eu aceitei sem hesitar, sabendo que havia encontrado alguém que realmente me via e me valorizava. Quando a filha de Andrew e Sofia nasceu em maio, visitei-os no hospital. Segurando minha sobrinha, senti uma forte determinação de que ela cresceria em um ambiente familiar diferente do que eu havia vivenciado.
Andrew parecia igualmente empenhado em quebrar o ciclo, redirecionando nossos pais com delicadeza, mas firmeza, quando faziam comentários comparando o bebê a ele quando criança. Meus pais faziam tentativas estranhas, mas aparentemente genuínas, de se envolver mais com minha vida e meu trabalho. Minha mãe assistiu a uma palestra pública que dei sobre sistemas familiares. Meu pai fez perguntas sobre minha prática durante um almoço. Foram pequenos passos, às vezes dolorosamente pequenos, mas representaram um avanço em um relacionamento que estava congelado em padrões doentios por décadas. A mudança mais significativa ocorreu dentro de mim. Por meio de terapia contínua, sucesso profissional e o apoio de pessoas que me valorizavam autenticamente, gradualmente me libertei da minha necessidade de validação parental. A ferida de ser a criança menos favorecida sempre faria parte da minha história, mas não definia mais meu senso de identidade ou minhas expectativas em relação aos relacionamentos. No dia de ação de graças seguinte, nos reunimos novamente como família. A dinâmica era visivelmente diferente, marcada por interações mais conscientes e esforços de inclusão. Quando meu pai começou a dominar a conversa com elogios ao mais recente empreendimento de Andrew, minha mãe o redirecionou, perguntando sobre minha recente apresentação em uma conferência. A mudança foi sutil, mas significativa. Depois do jantar, reservei um momento de silêncio para visitar a pequena estante na sala de estar onde eu havia guardado os diários da avó Eleanor no ano anterior. Eles permaneceram ali, um testemunho silencioso de verdades que não podiam mais ser ignoradas. Passando meus dedos por suas lombadas, agradeci silenciosamente por me ver quando outros não me viam, por me dar a validação que me ajudou a sobreviver até que eu pudesse encontrar minha própria voz. Minha jornada de criança silenciada a adulta empoderada foi longa e muitas vezes dolorosa. A dinâmica familiar ainda era complexa, a cura incompleta e contínua. Mas, ao quebrar meu silêncio, ao nomear a verdade da minha experiência, eu me libertei da prisão das regras familiares tácitas. Descobri que meu valor nunca dependeu do reconhecimento deles, que eu poderia construir uma vida com significado e conexão, apesar das feridas da minha infância. Enquanto me preparo para criar minha própria família com Sam, carrego comigo não amargura, mas sabedoria. Os padrões cessam comigo. O ciclo se rompe aqui. E nesse conhecimento, encontrei uma paz que jamais imaginei ser possível. Você já teve que contar verdades difíceis para a sua família? Como isso mudou seus relacionamentos? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinho. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, encontrar sua voz é o primeiro passo para a cura. Sua história importa, e você também.